Olá, pessoal. Então, boa tarde. Estamos aqui, eu, a professora Claudinha, a professora Carol, para fazermos alguns comentários, né, da prova. Vamos fazer aqui os comentários principais da prova de trabalho civil e penal, né, que penal e processo penal, mas também trazendo algumas informações de outros colegas. Essa prova ela foi relativamente considerada em direito do trabalho uma prova muito difícil, fazia bastante tempo que não caiu uma prova bastante difícil assim, mas, né, nós também queremos saber como que o pessoal foi na prova, se parece que ética foi um pouco mais tranquilo também, tivemos informações que ética tinha sido um pouco mais tranquilo, queremos saber como é que foram as aprovações, né, na prova, a prova sempre é um momento um pouco tenso, quando essas questões, por exemplo, de direito do trabalho, nós professores também ficamos tensos, porque a gente fica esperando quais são as questões, e aquelas questões foram abordadas em sala de aula, aquelas questões foram abordadas na revisão, ficamos esperando e torcendo junto, né, que a prova seja uma prova acessível para os alunos. Então, a gente, falando sobre a prova de direito do trabalho, depois eu vou deixar a Carol falar de civil, a Claudinha, e a gente pode ir também conversando juntas, né? Mas a prova de direito do trabalho, ela foi uma prova bastante difícil, perto das últimas que já ocorreram. Eles já vêm deixando a prova de direito do trabalho um pouco mais complexa, trazendo, na verdade, múltiplas escolhas, na verdade, uma questão de múltiplas escolhas, mas envolvendo várias temáticas. E essa prova, ela foi um pouco diferente porque ela é até multidisciplinar. Ela trouxe na prova de Direito do Trabalho sobre a questão do direito intelectual também, né? Então, a gente trouxe uma no próprio direito do trabalho. Inclusive, tem algumas questões ali de direito do trabalho que elas foram trazidas totalmente exceção, por exemplo, a Lei Pelé, que foi trazida, algo que nunca tinha sido cobrado no direito do trabalho, né, que trazia aquela questão de quanto tempo era a durabilidade do contrato, que era até 5 anos, mas que essa é realmente uma exceção. As questões de regra geral, de jornada, remuneração, que sempre são cobradas, não foram cobradas nesse exame. Trouxe uma questão de estabilidade, né, que seria uma questão que geralmente eles trazem, mas aí trouxe uma que é bastante discutível essa questão de estabilidade. Por quê? Porque eles trouxeram sobre o contrato da gestante no contrato por prazo determinado. E aí, até vocês, se vocês estiverem acompanhando, está se falando de novidade dessa questão, porque eles falam qual é o entendimento consolidado do TST. Porque tem súmula sobre o assunto. Quando ele fala, e isso eu falei na aula, olha, o entendimento da súmula diz isso. E eu acho difícil que eles cobrem, e não foi que eles cobraram, porque a súmula diz isso e o entendimento novo deles é outro, que contrato por prazo determinado não tem mais, o contrato por prazo determinado não teria, no contrato de experiência, a gravidez no contrato de experiência, que seria por prazo determinado, não teria mais estabilidade. Essas são as decisões novas do TST. Só que aí eles cobraram qual é o entendimento consolidado do TST. Consolidado é porque tem súmula. Mas não. E aí está se discutindo se talvez caiba um recurso dessa questão, em razão dessas questões novas, dessas decisões novas do TST, isso está sendo cobrado na prova. Inclusive, Gurias, quando eu dei aula, eu falei, olha, eu não acho que eles vão querer comprar essa briga. Eu acho que quem fez essa questão talvez não tem conhecimento dessas decisões novas do TST, né? Porque acabou fazendo com base na súmula e aí pediu sobre a questão, pediu sobre a decisão, pediu, só um pouquinho, pediu sobre perguntou sobre qual é o entendimento consolidado, então perguntou conforme a súmula, e aí nós temos decisões do TST, desde que o STF decidiu que no contrato por prazo determinado não teria estabilidade, né, em alguns casos. Bom, então essa é uma questão bem discutível de direito do trabalho, então aquela que teria que ser fácil, para quem fez a aula era mais fácil, mas assim, para quem vinha com o entendimento da súmula e não estava atualizado, talvez consideraria fácil, mas quem já sabia dos entendimentos atuais, o TST já se tornaria mais difícil. Então, mesmo aquela questão que seria fácil se tornou difícil e, inclusive, está sendo discutida para ser anulada.
Também tivemos a questão... Aí nós tivemos as outras questões, né, que foram do contrato intermitente. Essa foi dada, pelo menos uma questão dada em direito do trabalho. Realmente foi uma questão difícil. Tivemos a da Lei Pelé, que é uma exceção. Tivemos a questão... Então, a primeira que foi essa do... Estou falando a partir da prova branca, né? Primeira que foi essa do contrato de experiência, da gravidez no contrato de experiência, que era para ser uma questão fácil, tem essa discussão, e até está se aventando recurso, mas acho difícil eles mudarem o gabarito, porque eles falaram entendimento consolidado do TST, e entendimento consolidado é súmula, e aí as decisões que tem do TST dizendo que não teria estabilidade são decisões esparsas, né? Então, não é um entendimento consolidado. Acho muito difícil, embora alguns cursos estejam aventando de ter um recurso, né? Mas sabemos que pode aí ser realmente anulada a questão, apesar de achar difícil essa questão. Bom, de ser anulada. A outra questão é da Lei Pelé, que é uma questão que não vai ter recurso, mas que era uma questão difícil, realmente. Tivemos a questão também da prontidão, que já era uma questão mais tranquila, porque ela trabalhava a prontidão, né, que é a Rogéria, que trabalhar o período que ela fica à disposição, e é 2/3 do valor hora. Tivemos aí a questão do Paulo Sampaio, que é aquela questão de propriedade intelectual, que é essa que eu falei que é multidisciplinar, e que também tem uma discussão muito grande, porque nem a doutrina se entende muito bem sobre isso. Então, assim, aqui não tinha um contrato estabelecido, não ficou bem claro exatamente para qual atividade, né, que ele foi contratado e qual eram as regras dessa atividade, porque um contrato de trabalho que envolve propriedade intelectual, ele tem que ser um contrato bem específico com cláusulas de como vão ser dirigida essa relação. Então, realmente, uma questão super difícil. Então, direito do trabalho, gente, assim, ó, foi de chorar mesmo. E a gente tem um índice de acertos em direito do trabalho sempre muito grande. Então, assim, porque a gente conduz geralmente numa linha a prova, só que dessa vez foi realmente a prova pegou todos os professores e cursos na área de direito do trabalho de surpresa. Processo do trabalho, falando um pouco de processo, a Prof. Ju, lá de processo do trabalho também, né? Comentei com ela, conversei com ela sobre essa prova, mas eu acho que antes de eu falar de processo de trabalho, para não ficar só eu falando, eu vou deixar a Claudinha fazer os comentários dela, depois eu falo de novo um pouquinho dos comentários que a Ju enviou. Bom, pessoal, tudo bem? Prova aí, Lenara já falou de trabalho, processo de trabalho. Realmente eu ouvi falar que foi bem delicada essa prova de trabalho e processo de trabalho, né? Penal e processo penal, e aí, como o professor Pietro, eu já vi que já tem um pessoal perguntando aí pelo queridão, né? Então, o professor Pietro está sem luz, e aí ele ia estar com a gente aqui na live, mas infelizmente ele não pôde estar presente. De qualquer forma, eu vou falar um pouquinho de penal, vou falar um pouquinho de processo penal, e o que aconteceu com penal e processo penal? Desde o último exame, na segunda fase, mudou o perfil da banca, mudou o presidente da banca. Com isso, mudou a forma de serem perguntadas as coisas. O que foi perguntado já era dentro do esperado. Então, eu vou fazer um passeio aqui nas questões, como a Lenara disse, mas já era esperado esse tipo de tema aparecer, né? Mas a forma pela qual ele apareceu foi um pouco complexa. Na verdade, a sensação que me dá, gente, é que o examinador, quando ele faz a prova, ele esquece que o aluno está fazendo 80 questões. Então, as questões, elas não são, as de penal e processo, elas não foram difíceis, elas foram muito extensas. Com isso, quando você chega na questão 58, você já está exausto. Então, você vai ler enunciados enormes, enunciados que trocam o que você já tem condicionado com o respectivamente, que foi uma questão de lei excepcional e lei temporária que caiu, e isso acaba complicando a cabeça do examinando, que está lá cansado,
que já está partindo do meio para o final e acaba caindo em pegadinhas que são bobas. Infelizmente, eu particularmente, eu acho que isso não mede conhecimento de ninguém. O pessoal deve estar esperando a gente também falar de anulação, né? Eu não vejo na prova de penal nem na prova de processo nada que a gente possa falar assim, essa questão é passível de anulação. Não, as questões elas estão certinhas, elas estão adequadas, mas o presidente da banca, ele é promotor de justiça do Rio de Janeiro, ele trabalha com organização criminosa, combate a crime organizado, então já se imaginava que ele fosse tender para o que ele cobrou. Mas a forma pela qual ele cobrou, eu achei que ela foi muito complexa para o exame de ordem. A forma de se perguntar, eu enxerguei que foi mais complexa até mesmo do que alguns concursos da polícia. Então, o grande porém que a gente vai vivendo hoje no exame de ordem é justamente isso, né? É você conseguir enxergar se naquela situação aquilo dali está dentro dos conformes do que você espera para os estudantes de direito, né? Porque eu acho que você tem que aferir se a faculdade atingiu o mínimo. E você tem que enxergar que isso não é bem um concurso público. O cara está acabando de se formar, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa ter uma cautela. Então, fazer como a Lenara fez, deixa eu fazer um passeio aqui, vamos dizer assim, nas questões. A questão de penal começou falando de tentativa, crime consumado, o tipo de crime, já é uma questão esperada, sempre perguntam quanto a crime consumado e crime tentado. Então, uma outra de lei excepcional e lei temporária, como eu falei, era uma questão que não era difícil, era uma questão fácil. Mas o problema dessa questão foi que ele primeiro falava de Carlos, depois ele falava de João, mas a pergunta trocou. Ele primeiro falava de João e depois ele falava de Carlos. Quer dizer, isso, quando você está no meio para o fim da prova, acaba trazendo um cansaço, que é uma pegadinha que muitas vezes você pode não enxergar. Caiu questão sobre lei de armas, o que é perfeitamente esperado para esse examinador. A questão que envolveu a lei de armas não envolvia necessariamente você saber da lei de armas, mas, de novo, havia indícios na questão que você não precisava nem saber o artigo, né? Mas bastava você fazer uma leitura cautelosa da questão. Qual foi o problema? A questão era muito extensa. Caiu uma questão que envolvia a prescrição, o termo inicial de contagem do prazo prescricional e o pacote anticrime, algo que a gente já está esperando acontecer, deles cobrarem coisas que envolvem o pacote anticrime, porque é uma lei que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. E a OAB está muito tímida para perguntar isso, né? Então, já era esperado que houvesse esse tipo de questão. Caiu uma questão que envolvia estupro de vulnerável, o que também acho que, face aos últimos acontecimentos, aí, era algo que a gente também esperava que acontecesse. Uma questão de reincidência, maus antecedentes. Na verdade, não foi apenas uma que caiu sobre isso. Na verdade, houve uma questão que envolvia reincidência aqui, em penal, e em processo penal, salvo engano, também tinha. Reincidência é uma questão que você precisa prestar muita atenção na forma pela qual ela é perguntada, e aí entra de novo aquilo que eu estou falando. Você está no meio para o fim da prova, né? Se você está no meio para o fim, o que você espera? Que o cara esteja morto. E aí a gente acabou tendo esse problema, né? Ele Não, trouxe... Ô, Claudinha, daí tu imagina, se no meio para o fim vocês estão, imagina em trabalho, quando chega numa prova, trabalho, processo, que tu está no fim, né, da prova. Exato, exato. Não, Então, no fim até da a prova, própria botaram uma questão, assertiva, até botaram a uma... própria assertiva, Lenara, ela era muito grande. Ela era muito grande. Então, Sim. caiu uma questão aqui de processo penal que envolvia o que a gente fala da emendatio libelli, da mutatio libelli, da adequação ao que está narrado na denúncia. Isso eu abordei na revisão. Apesar de não ser matéria minha, me deu aquele estalo, eu falei assim, olha, gente, tem que ficar de olho para que haja uma adequação daquilo que houve na denúncia e o que o cara está querendo.
Eu, no finalzinho da revisão, eu falei isso, me deu um estalo, e eu falei. E acabou caindo uma questão dessas, né, que envolvia o tráfico de drogas, caiu uma questão dessas. Então, olha só, caiu arma, caiu droga. É o que você espera que o presidente da banca, como membro do MP, venha cobrar. Caiu uma questão que envolvia prisão domiciliar, essa daí ela estava expressamente prevista em lei. Caiu questão que envolve competência, que envolve carta precatória, né? Envolve citação. Caiu competência, o que também é esperado, sempre cai umazinha de competência. Caiu uma questão de prisão e caiu uma questão que envolvia, e olha que curioso, ela é uma questão que a gente pode dizer que ela é híbrida, e ela envolveu uma súmula, né? Ela envolveu a súmula 714 do STF, que é uma súmula que trata no tocante ao funcionário público. Então, não foi, de novo, complexa, mas é curioso, por quê? Porque, como ela é uma questão que ela pode ser penal e processo penal, ela caiu fantasiadinha ali no final, né? De um modo geral, vamos dizer assim, eu senti falta deles perguntarem um pouco mais do pacote anticrime na prova de processo penal, porque a gente teve muita alteração. Eu senti muita falta deles perguntarem a questão que envolve golpes virtuais, que a gente teve a 14.155 de 2021, que mudou muita coisa. Então, assim, senti muita falta disso, o golpe do WhatsApp, que a gente sabe que está acontecendo direto. Senti falta de recursos, que sempre tem, né? Então, sempre tem uma questãozinha de recurso, não caiu, caiu umazinha de nulidade, que estava ali com a precatória, e tribunal do júri, que eles sempre cobram uma coisinha ou outra de tribunal do júri, e dessa vez eles não cobraram. Então, assim, achei assim, um tanto quanto curioso, vamos dizer assim, porque algumas coisas em que eles, em processo penal em especial, vinham cobrando, eles fugiram totalmente do perfil. E algo de penal que a gente esperava, que foram as alterações recentes, elas não aconteceram. Então, assim, como eu falei, não espero nada de anulação, a prova está toda certinha, toda redondinha, mas eu faço essa ressalva. Eu acho que ficou muito cansativo, era muito extenso, era muita coisa para eles, e tem que lembrar que eles não estão fazendo um concurso para a magistratura, para o MP, né? Eles estão se formando agora. Então, a Sim, OAB tem que pegar um pouquinho menos pesado, né? sim, imagina cobrar exceção, né, Claudinha? Assim, eu acho que foi assim, uma questão de exceção, agora cobrar, né, questões super controvertidas, ou cobrar questões que são exceção, acho que realmente nesse ponto pegaram. Até ouvi notícias que algumas questões eles reduziram o tamanho, que tá as questões que não foi o que aconteceu com penal e processo, agora discutando, né? Mas que ela não foi uma prova tão extensa, mas ela foi uma prova complexa, porque trouxe essa questão de multidisciplinariedade, né? Tu tá respondendo direito de trabalho com propriedade intelectual, então isso realmente eu acho que deixou a prova assim bem mais difícil, né? Aproveitar aqui para dar uma boa tarde, o Gurias estava Eu ia quietinho até chamar agora. você agora a Carolzinha aí para falar com a gente. Então, boa tarde a vocês e boa tarde ao pessoal que está nos assistindo nesse momento. Já vi aqui nos comentários feedbacks de alunos que foram aprovados, né? Em que pese toda a Opa! dificuldade Vamos ver aqui, vou assistir. tivemos aqui. Exato. Opa, a Carol caiu. Ó, gostei de saber dessa notícia aqui do pessoal que foi aprovado. Carol caiu, acho que pode ter Aham. esbarrado em alguma Bom, então coisa. eu vou falando enquanto a Carol não retorna, né? Vou falar de processo, que processo ainda foi uma prova menos complexa, embora tenha uma questão que esteja sendo discutida. Oi, Carol. Estou Sim, voltando. eu estava aproveitando que tu Voltei. caiu, estava aproveitando que tu caiu, estava falando de processo, mas eu vou deixar tu continuar, depois eu volto aqui Tá. pro processo. Caiu aqui, a minha internet está bem instável, realmente o tempo aqui está muito instável, né?
Bom, agora voltando então, só queria elogiar aqui quem conseguiu essa tão sonhada aprovação, né, em que pese a dificuldade da prova. Em civil, gente, os comentários são poucos, tá? Primeiro que nós não temos em civil previsão de anulação, tá? Existe uma discussão sobre uma questão de consumidor. A gente não costuma englobar o consumidor no direito civil, porque é uma área especial, tá? Mas, enfim, das questões de direito civil, que envolvem obrigações, contratos, direito das coisas, famílias, sucessões, nós não temos anulação. Inclusive, nas questões que nos competem, né, especificamente ali, família, sucessões, parte geral, eu achei os temas da prova muito acessíveis. O que eu notei realmente, aí eu concordo absolutamente com os comentários que estão sendo feitas, as críticas que estão sendo feitas à prova, que a professora Cláudia Serpa e a professora Lenara já ressaltaram, é a complexidade dos enunciados. Então, por exemplo, eu estou com a prova tipo branca, tá? Vamos colocar a questão 41, que é uma questão sobre direito das sucessões. Essa questão de direito das sucessões é uma questão extremamente simples. Ela é uma questão sobre capacidade para testar. Algo que eu sempre menciono em aula, mas nunca acredito que vai ser cobrado de uma forma simplificada, porque é só saber que a capacidade para testar se dá aos 16 anos. E nós tivemos um enunciado que, sem mentira, tem 3 parágrafos para fazer essa pergunta. Se o sujeito com 16 anos podia fazer um testamento válido ou não. Então, uma questão enorme, com alternativas enormes, para perguntar sobre capacidade civil. E, claro, outra coisa, e essa tendência a FGV já vinha mostrando, que é a interdisciplinariedade. Né? Eles não vêm mais cobrando civil de maneira isolada. Essa é parte geral, essa é família, essas sucessões. Eles vêm eles vêm encaixando os temas, né? Conversando entre as diversas áreas do direito civil. Então, na mesma questão, a gente tem capacidade civil, a gente tem emancipação, a gente tem capacidade para testar, a gente tem nulidade de inventário, tudo junto para confundir o examinando. Eles tentam fazer o que a gente chama de hard cases, para o aluno atingir uma complexidade de raciocínio que numa prova com 80 questões não é admissível. Né? Então, isso que a Cláudia está dizendo, se torna uma prova extremamente cansativa. Se fosse uma prova de 15 questões, tu exigir esse nível de complexidade de raciocínio, tudo bem. Mas é uma prova de 80 questões. Então, a FGV vinha num caminho que nós vínhamos entendendo como positivo, porque vinham sendo construídas questões mais inteligentes, cobrando do aluno não a decoreba da norma, porque isso a gente também contesta, isso não é medir conhecimento. Eles vinham trabalhando as questões de uma forma melhor, só que agora eles passaram do ponto, né? Fizeram uma prova de concurso mesmo, eu diria que é um nível de concurso de defensoria pública. Né? Então, assim, não dá. Né? Eu acho que a FGV se passou e merece todas as críticas. Ainda que civil sempre tenha sido uma prova que vem com uma fama negativa, né? Todo mundo diz, questões de civil são sempre difíceis. Eu diria que nesta prova, as questões de civil não estavam difíceis. Elas estavam complexas de interpretar e cansativas. A matéria foi extremamente simples. Cobraram desconsideração da personalidade jurídica. Foi algo que eu avisei em aula que poderia vir, porque há muito tempo não era cobrado. Mas isso pode aparecer sempre no processo civil também, porque é um procedimento especial. Foi cobrado dentro do direito civil. Caiu, então, capacidade para testar. Normalmente, as questões sobre testamento da FGV são muito mais difíceis, envolvem exceções testamentárias, e dessa vez eles cobraram uma regra geral, capacidade para testar 16 anos. Era só dizer que era válido, né? Caiu ainda a questão de guarda e poder familiar, exercício de guarda de terceiros. Aqui houve uma interlocução com o ECA, né? Então não foi uma questão que envolvia só direito de família, mas conversou com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Normalmente isso vinha separado, nós tínhamos questões de ECA e nós tínhamos questões de direito de família muito bem separadas. Isso apareceu junto lá na questão 42, por exemplo. Mas uma questão simples, né, sobre competência do Conselho Tutelar, enfim.
E aí temos, né, questões de direito do consumidor, temos questões sobre o direito de acessar os autos da adoção depois que eu completo a maioridade civil, né, que é o direito, na verdade, é um direito existencial, é um direito da personalidade, previsto no ECA. Então, foi uma prova com questões interessantes, não caiu mais do mesmo, questões previsíveis, tanto que essa do testamento foi abordada na revisão pré-prova, né? Eu falei, gente, lembrem-se o testamento pode ser feito a partir dos 16 anos de idade, né? Mas foram questões extremamente cansativas, eu diria que uma prova desnecessária. A PGV pesou a mão, né, se perdeu na confecção das questões e não exatamente no conteúdo abordado. Com exceção aí de direito do trabalho, que é unânime, né, que houve um deslize muito grande, assim, de... Normalmente a prova queridinha, né, Lenara? Sim. O Carol ficou sem som. E agora? Voltou? Calma. Voltou, fale. Não. Então, na verdade, só isso que eu queria concluir aqui. Ela caiu. Lê, eu estou vendo aqui que o pessoal está querendo que a gente fale com relação a uma questão de ética. Eu vou dar a minha orelhada aqui como advogada, tá? Mas, na verdade, a questão de ética, eu não sou a professora de ética da turma, né? Não fui eu que dei a aula de ética, e eles estão pedindo para a gente falar da questão 3 da prova azul, que fala Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional. E aí ele menciona que mantém com Pedro cliente que representa em ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide, então, renunciar ao mandato. O que acontece? A Maria, o que eu entendo aqui é que ela é representante do Pedro, eu entendi isso na questão, tá? Ela é representante do Pedro e ela não mais deseja continuar nesse processo. E aí, eles deram como gabarito dessa questão a letra D, em que ela menciona: deve ser feita, considerando a situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, aí a resposta, sim, deve ser feita sem menção ao motivo que a determinou. Para mim, gente, o que acontece? No que diz respeito à renúncia, o advogado ele pode renunciar, sim, ao mandato a qualquer tempo, né? Ele vai somente ter que provar que ele comunicou a renúncia ao mandante, né? Então, ele comunica que renuncia, ele não tem que demonstrar motivos, e a única coisa que geraria uma necessidade de indenizar ou algo nesse sentido seria justamente o fato dele não ter notificado, seria ele abandonar o processo. Não vejo nada de equivocado assim nessa questão. Então, acho que, como não fui eu que dei ética para a turma, é apenas como advogada que eu estou dando aqui o meu pitaco, né? Essa questão, eu não vi nenhum problema nela, não. E quanto a... Até a gente pediu aqui o prof de ética, de repente vai mandar uma mensagem para a gente poder passar para vocês, mas quanto eu estava falando, quando a Carol, né, caiu e também mandou mensagem aqui dando tchau, se despedindo, que ela não conseguiu se despedir, né? A internet dela estava ruim. Mas, voltando lá na questão... O Rafael está falando aqui que ele não está vendo recurso para essa questão, não. Rafael, também não vi, não. Tá? Não vi, mas aqui, o que eu falei, eu não sou professora da turma, estou dando meu pitaco como advogada, tá? Eu não vi problema nenhum, apenas eu acho que só geraria o dever de indenizar caso ele não fizesse nenhuma notificação informando da renúncia. Uhum. É que às vezes os alunos também têm questões que na vida como ela é fora da OAB, que para fins de OAB se discute outras questões do contrato que foi estabelecido entre esse cliente, mas aí é a vida como ela é, e para fins de OAB, a questão é saber que poderia o
poderia haver a renúncia, né, Claudinha? O pessoal está dizendo que tem 2 respostas, mas por quê? Será que eles estão contando a da letra A, se após 10 dias da notificação, salvo se for substituído antes do término... A lei não fala de prazo, né? Eu de Entendo ética eu que prefiro não, eu prefiro de ética, porque eu é, não sei qual, eu prefiro não é optar aguardar sobre. mesmo o Rafael se pronunciar, mas eu não estou vendo nada de equivocado aqui nessa questão, não. Essa questão de ética, eu estou vendo ela ok. A lei não fala de prazo, a lei não fala de nada. Não me lembro o artigo, de novo, tá? Mas acho que o professor Rafael Novaes pode falar melhor isso. E aí a gente, qualquer coisa, coloca no Instagram da Verbo. Mas eu não vi Isso. nada de equivocado nessa questão, não. O professor Gerson também mandou mensagem aqui dizendo que as questões de ambiental foram medianas, né? Mas também percebeu a multidisciplinariedade da prova, que é o que aconteceu com o direito do trabalho também. Aqui os professores, vários colocando que a professora Rebeca, a questão que ela trouxe na revisão sobre o profissional intelectual que também caiu, né? Uma questão que ela abordou na revisão, a professora Rebeca de Direito Empresarial, né? Trouxe algumas questões. E também sobre o processo do trabalho, né? A gente tem questão que também está sendo mencionada, que pode haver uma discussão, que é a questão. O processo de trabalho ainda foi um pouco mais compatível com o que a prova vinha cobrando, né? Diferente de direito do trabalho, que foi realmente uma surpresa. E é unânime a discussão que direito do trabalho foi uma prova difícil. Mas o processo do trabalho ele foi um pouco mais tranquilo, só que tem a questão que está sendo abordada da cuidadora, né, que chegou e aí faleceu, e aí, então o espólio estava representando, fez um acordo e quis buscar a nulidade desse acordo porque achou achou um documento numa gaveta, né, que estava escondido. E aí a ideia seria que caberia, então, ação rescisória, porque esse documento é novo. E aí começa a discussão de se realmente esse documento é novo. Então, acho que há uma discussão aí sobre essa questão de processo de trabalho, né? Há menção de que pode haver recurso nessa questão, porque não ficou claro, mas tem uma súmula que diz que do acordo, o único recurso cabível seria a ação, na verdade não é nem o recurso, a única forma de reformular esse acordo, de anular o acordo seria a ação rescisória, que a ação rescisória não é um recurso, mas estão discutindo sobre essa questão, né? Que é a questão da cuidadora, que talvez pode se aventar aí uma nulidade, né? Anular a questão, na verdade, né? De anular a questão. Mas o processo de trabalho já foi um pouco mais tranquilo, né? Mas tu sabe, Claudia, tu falou que a prova foi extensa e eu ouvi outros professores falando também que tem várias questões que não foram tão extensas, só que foram complexas. Então, às vezes, se é aquela. Porque às vezes a gente já estava acostumada, já dava para o aluno ali, aquilo ali é extenso, já nem leva em consideração isso, vai para o ponto. É isso que eles querem saber. E hoje as questões, elas estão trazendo no meio da questão informações importantes. Então, não dá mais para te. Ah, não, eu só quero saber o que é remuneração e o que não é remuneração. Não, tem que entender todo o contexto da questão. Mas eu fiquei, assim, também tive notícias, né, de pessoas que foram bem na prova, de alunos que foram bem na prova, isso nos deixa bastante contente, e alunos também que faltou muito pouco, né, então, assim, considerando que a prova foi difícil, aqueles alunos que, e claro, dói, né, quando a gente pensar, faltaram 3 questões para chegar lá nas 40, quando falta muito pouco, mas também isso também é um incentivo de mostrar que na próxima, talvez, é a vez de vocês, né? Primeiro que vocês podem esperar ver se não vai ter questões que vão ser anuladas e aí salva e coloca vocês para dentro de aprovados, né? Da lista de aprovados. Então, essa é uma esperança, mas para aqueles que realmente faltaram 5 questões, que já é muito difícil, eu acho que, né, Claudia, na história da OAB, anular 5 questões, assim... Que eu me lembre, houve uma vez em que eles fizeram, a gente brincou até que foi o trem da alegria, né? Acho que eles anularam 5 questões, mas eu não vi nada nessa prova que a gente pudesse falar, foram 5. Normalmente, a orientação que eu dou é que você comece a estudar para a segunda fase
se você teve 37, 38 ou 39. Por quê? Porque quando eles divulgam o resultado definitivo, na verdade, ao divulgar o resultado definitivo, eles acabam deixando um prazo muito pequeno, tá? Então, o ponto que eu vejo é que, se sair em cima alguma anulação, o cara não vai ter tempo de estudar para a segunda fase. Então, é melhor que ele vá fazer a segunda fase daquela matéria que ele escolheu, se ele ficou com 37, 38 ou 39, do que ele ser pego de surpresa, faltando um mês para a prova, ter que estudar para uma segunda fase. Né? Então, particularmente, eu aconselho que isso aconteça. Ah, Cláudia, e se eu não conseguir? Bom, se você não conseguir, você já estudou essas matérias para a primeira fase. Né? Então, você acaba matando essas matérias, a prova agora é em agosto, então você vai passar um mês, 1 e meio, 2 meses, estudando aquela mesma matéria, ainda bem que é algo que você gosta, né? Mas você já vai estar também liquidando aquelas matérias que você gosta. E aí, se não der, você já engata para a prova de outubro. Eu vejo que isso é mais seguro do que você ficar estudando para a primeira fase e ser surpreendido com anulações. Até o pessoal ali dizendo que faltou 39, tenho chances, né? Se 39 teria chances de. Acho que sim, às vezes foi o que a professora Claudinha falou, né? 39 já vale a pena começar a estudar para. Já vale a pena começar a estudar para a segunda fase. Sim, E concordo. aí, a Tainá dizendo, né, que a vontade dela é de sair chorando. Mas assim, acaba, não sei quantas questões foram acertadas, Tainá, mas acontece, né? Às vezes tu chegou. Eu vou dizer para vocês que eu saí chorando, né, muitos anos atrás da minha segunda, quando eu fiz a segunda fase de Direito do Trabalho, eu fui chorando até em casa. E depois fui aprovada, assim, com notas sobrando e muito. Então, A assim, isso não Janaína aqui quer está dizer. dizendo que fez 38. Eu, se fosse você, Janaína, estudava para a segunda fase, tá? Uhum. Não fique desesperada. O momento agora é você parar, refletir e botar a cabeça no lugar, estudar para a segunda. Não deu, você já está com seu estudo um mês à frente daquelas matérias. Estudou para a segunda fase, estudou como se você fosse fazer a prova de agosto, mas aquelas matérias você já matou. Depois você vai ter até outubro para você poder estudar as disciplinas que ficaram faltando. E aí é fazer o quê? É priorizar aquelas que você sentiu que você teve uma maior dificuldade para fazer essa prova. Mas, assim, uma coisa, gente, é certa, para quem está assistindo aqui, só não vai passar quem vai assistir. Essa é certa. Se você insistir, vai ter um momento que você vai conseguir. E olha, não entra em pânico. Vocês se cobram de uma forma inacreditável quando o assunto é exame de ordem. Não pode colocar essa pressão. Eu digo o seguinte, tá, Alê? Eu brinco que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, para o próximo exame, para quem não conseguiu, e quem vai fazer a segunda fase, bico calado, não conta para ninguém, porque você acaba ficando, se sentindo pressionado, até mesmo perante seus familiares, perante as pessoas que você ama, você quer dar uma satisfação. Então, que ninguém sabe, ninguém estraga. Fica quieto. Vou fazer a próxima prova? Não sei se eu vou fazer, eu estou um pouco na dúvida, e simplesmente corre atrás do tempo perdido, quietinho. Você vai ver como vai dar certo. Sempre a gente tem muito, né, Claudinha, a gente tem muitos alunos que não passaram de primeira, mas que continuaram e sempre chega um momento que vai ser o teu momento da aprovação. E, gente, acúmulo de conhecimento, porque logo que a gente se forma, eu sempre falo que a especialidade na advocacia, ela é algo que é a melhor alternativa tu se especializar em uma área. Mas, por vezes, quando tu acaba de ter a carteirinha, tu acaba advogando em várias áreas. Então, a OAB não deixa de ser uma especialização para vocês. Claro que para vocês atuarem na área específica, vocês vão ter que estudar mais, se buscar uma pós ou pesquisar mais, mas o fato de vocês terem
essa oportunidade de fazer um curso, de fazer uma revisão de todas as matérias, elas realmente formam vocês advogados, porque na faculdade a gente tem muitas coisas mudam até o final, né? Principalmente direito do trabalho, que ocorreu a reforma trabalhista e várias medidas provisórias e várias alterações na legislação. Então, a oportunidade de vocês fazerem o curso é uma oportunidade de revisão. Então, quem fez 35, imagina 35, muito pouco, né? O Paulo dizendo, eu não tenho mais tempo. Claro que tem, Paulo, 58, e hoje 58 é novo. Estão correndo três provas por ano, e às vezes, faltou pouco. Não desiste, porque chega o momento que vai ser o momento de vocês serem aprovados. E esse acúmulo de conhecimento é para a vida, né? Porque chega alguém, eu, por exemplo, sou professora de direito do trabalho, mas quantas vezes chegou alguém da família e perguntou alguma coisa de crime, alguma coisa, tu saber o básico? Eu digo, eu sei o básico. Então, isso é interessante, né? Vocês estarem podendo fazer o curso. Então, para quem não passou, não pensa assim, foi tempo perdido. Não, estudo nunca é perdido, né? Acúmulo de conhecimento nunca é perdido. E daqui a pouco vai chegar o momento de vocês. E para quem está ali com 39, olha lá, um colega dizendo que fez 46, né? Botando a língua para fora, olha só. Então, um colega assim. Olê, o Rafael respondeu com relação à questão de ética, respondeu aqui no grupo, e foi o que eu falei. Na verdade, é claro que o advogado, até a renúncia, ele vai responder pelos seus atos. O que a questão fala é não a questão fala da responsabilidade dele. Então, os alunos estão se confundindo com relação a isso. Então, ele mandou um áudio aqui no grupo da gente. Eu não sei se eu vou conseguir colocar o áudio dele aqui para o pessoal escutar, né? Mas ele colocou aqui. Vamos ver se eu consigo fazer com que o pessoal escute o que ele falou. Espera aí. Estão fazendo uma confusão. A responsabilidade do advogado não vai ser encerrada após os 10 dias, não. Ele continua respondendo pelo período anterior à renúncia. O advogado só não vai mais representar o cliente depois de 10 dias. Mas a responsabilidade pelo período que ele atuou anterior, ele continua tendo. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Que ele mencionou quanto à responsabilidade do advogado no período anterior à renúncia. Uma coisa é a responsabilidade no período anterior, e é essa confusão que o pessoal está tendo. Então, foi a resposta dele, ele também não vê nada que possa anular a questão, não. Deixa eu ver aqui. Não, o Paulo está dizendo que fez 46, é isso, Paulo? Eu tinha entendido que ele falou que não tem mais tempo. Olha, o Paulo fez 46. Né? E o Paulo passou nessa, então. Arrebentou, hein, Paulo? Parabéns. Arrebentou. Eu achando que eu estava consolando aqui o Paulo. mas serve para outros, né, que estavam assim, que às vezes pensam, não tem mais tempo. Enfim, sempre é. Gente, até vi um comentário aqui que falaram sobre a lei de propriedade intelectual, dizendo que aquela que está se aventando uma anulação da questão, né, uma nulidade da questão, que seria o caput do artigo que está lá na propriedade intelectual, só que, na verdade, tem outras questões, que é o que foi estabelecido nesse contrato, o que não foi estabelecido, se usou os equipamentos da empresa, se não usou os equipamentos, e principalmente, que é o principal, que é se foi no horário de trabalho ou se foi fora do horário de trabalho, porque isso muda a propriedade. Se ela se aquela atividade, aquela invenção foi realizada no horário de trabalho ou fora do horário de trabalho. Então, essas são as discussões, mas realmente, como foi uma cópia do caput, tem grandes chances de não conseguir, de não ser anulada a questão, né? Aí o pessoal dizendo que fez 46. Então, assim, para quem fez ali 35, 39, ó, vejam que é possível, porque eu falo, e eu acho que Claudinha que também dá aula bastante para concurso, né, Claudinha? Também dá aula bastante para... Que é uma disputa, que tu não pode... Gente, às vezes de 100 questões, de 80 questões, tu pode errar, de 60 questões, tu pode errar 2, né? Tu pode errar 3. Então, assim, aqui a gente tem uma margem, a OAB, a possibilidade que tu ainda tem uma margem de erros grande, né? Tu pode errar. Foi a primeira, colei grau em janeiro e fui para praia. Olha só, Paulo, vamos ver.
Paulo dizendo que foi aprovado com 46, dando um incentivo para o pessoal. Foi para a praia estudar, Paulo? Espero que sim, né? Bom, gente, a Verbo acho que tem outra live agora, né? Uhum. A gente vai encerrar a transmissão. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Seja pelo Instagram da Verbo, os consultores respondem vocês. Entrem em contato com o curso. Quem quiser saber sobre direito penal, @professora Cláudia Serpa, a Lenara, Direito do Trabalho. Lê seu Instagram aí para o pessoal. @prof. Lenara Giron, né? Vocês podem entrar em contato, a gente pode ir conversando. E para quem aí fez a pontuação e se inscreveu em Direitos do Trabalho, a gente também tem a segunda fase de Direitos do Trabalho no Verbo, né? Essa aí, segunda fase é técnica, gente. Técnica, vocês têm possibilidade de consulta, aprendendo a técnica, as chances ali da aprovação na segunda fase é muito mais tranquilo, porque tem consulta e é um assunto só, né? Porque tem que ter HD para poder responder fazer uma revisão total da faculdade para a primeira fase. Eu vou me despedir também, Claudinha, para ti também poder já se despediu, né? Mas me despedir dizendo para vocês ficarem tranquilos, que se não foi a vez de vocês, primeiro que pode ser umas questões aí anuladas, e se não foi a vez de vocês, vai chegar, sempre chega, não desistam, gente, não desistam. Às vezes falta só um pouquinho. Eu tenho aluno que já fez 10 vezes a prova da ordem, né? Então, e chegou a vez, e hoje é praticamente assim, tá super bem na advocacia, é professora, então isso não quer dizer, sabe? Então vocês vai chegar o momento de vocês têm que ter com tranquilidade, e a tranquilidade que vai chegar o momento, isso já traz uma tranquilidade, né? Pensar que vai chegar o momento já traz uma tranquilidade. E saiba que a gente sempre está aqui à disposição de vocês. Isso mesmo. Claudinha, muito bom te encontrar. Beijo, saudades aí. Beijo para vocês, que em breve a gente esteja junto aí de novo. Beijo para todos.